Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. E aí, meu aluno da Tribo Concursos, professor Josiel aqui na área, o seu professor de física, tá bom? Então, estamos nessa aula de hoje aqui para revisarmos aí e estudarmos um pouco de teoria, um pouquinho de questões da parte do Sistema Internacional de Unidades. Então, geralmente, quando física, né, é uma disciplina do seu edital, geralmente ali um dos primeiros tópicos, né, um dos tópicos iniciais, é o tópico de Sistema Internacional de Unidades, né? Por que geralmente ele vem ali no início do seu edital, no início ali do cronograma da disciplina de física? Porque é um conteúdo basilar para você se dar bem, certo? Nos demais tópicos da parte de física, é você saber o Sistema Internacional de Unidades, tá? E além disso, certo? Dentro do Sistema Internacional de Unidades, eu vou trazer um brinde aqui para vocês, que é a questão da notação científica, tá? Em física, a gente trabalha com números muito grandes e a gente trabalha com números muito pequenos. Então, quando a gente tem essa relação de números grandes, de números bem pequenos, né, é muito difícil a gente trabalhar de forma simples. Aí a gente utiliza o artifício, né, da notação científica para facilitar os nossos cálculos, né? Muitas vezes ali a resposta já vem em notação científica. Um conteúdo muito exemplo disso é o conteúdo de dilatação térmica, né? Então a gente tem que os materiais, né, eles se dilatam aí quando submetidos aí à temperatura, né? E quando ele se dilata, aí ele vai se dilatar, e aí eu tenho o número dessa dilatação, que é um número bem pequeno, né? Muitas vezes a dilatação a olho nu, ela não é visível, mas ela existiu, então às vezes é um número muito pequeno, né? E aí eu tenho o coeficiente de dilatação, né, que pode ser linear, superficial, diária, né? E você vai precisar muito fazer uso da notação científica, que é um exemplo. Dentro do campo da eletricidade, vixe, muito se usa a notação científica, né? Ou quando você está trabalhando ali a parte, por exemplo, né, de força elétrica, em que você tem ali o K0, né, que é a constante eletrostática no vácuo, a própria unidade, a questão já vai trazer em notação científica. Então, é obrigatório você saber disso. Então, a gente vai ver um pouco aqui na nossa aula de hoje. Fora isso, a gente tem aí, propriamente dito, o Sistema Internacional de Unidades, né, que são algumas unidades basilares que a gente utiliza dentro da física, e você tem que saber, né? Olha, muitas vezes a banca ela não cobra, né? Qual a unidade do SI de tempo, né? Sabe que é o segundo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que em 90% das vezes a banca não vai pedir para você marcar quais grandezas estão no SI. Não é isso. Mas dentro de uma questão envolvendo a cinemática,
dentro de uma questão envolvendo a dinâmica, dentro de uma questão envolvendo a eletricidade, a termometria, a termodinâmica, ela quer que você calcule o valor daquela grandeza no SI. Dá lá as unidades e pede para você calcular a velocidade no SI. Não é isso. Aí você tem que saber que a unidade de velocidade no SI é o metro por segundo, tá? Então é isso que a questão pede. Não é que ela vai pedir diretamente marque a alternativa que contém apenas unidade de medida do SI. Claro, eu já vi questões para perito de física que cobrou isso, mas não é a regra. Porém, na aula de hoje eu vou mostrar quais são as unidades e vou mostrar marcando, né, questões dessa forma. Marque a alternativa que contém apenas grandezas do SI. Eu vou mostrar isso, né, para você massificar a ideia de quais unidades são do SI, quais são aquelas que são originárias, quais são as que são derivadas. Porque aqui é uma aula de sistema internacional. Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, a cinemática, quando eu vou trabalhar a dinâmica, aí sim, eu cobro dentro da questão da cinemática, dentro da questão da dinâmica, para você calcular tal coisa no SI, beleza? Como a aula de hoje é isolada de SI, eu vou mostrar somente o SI, né? Eu não vou trazer questões de outros conteúdos porque não faz sentido. Belezinha? Tranquilidade? Então vamos lá. Se você ainda não adquiriu aí a preparação para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, esse concurso aí, né, que está se aproximando, quase chegando, você encontra toda a preparação aqui na Tribo Concursos, né? Então tá aqui, ó, você vai falar com algum dos especialistas, escanear esse QR Code aí e você vai adquirir a preparação. PDFs, né, bem objetivos, com questões, com teoria, plano de estudo, então tudo que você precisa você vai encontrar aqui na Tribo Concursos, inclusive eu estou aqui com a disciplina de Física, belezinha? Show de bola? Então vamos lá para o nosso material, certo? Conforme eu falei, disciplina de Física. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, no Instagram, tá aí, sigam o professor. Inicialmente, né, eu vou falar uma pequena introdução aqui de grandezas físicas mensuráveis, tá? O que é uma grandeza física mensurável? Aí eu posso ter aquela que você consegue mensurar, né? Esse aqui é o resumo, tá? Grandeza física mensurável você consegue mensurar. Então veja, é uma grandeza física, né? Tudo aquilo que pode ser o quê? Medido. Então tudo que pode ser medido é uma grandeza física, tudo que pode ser mensurado é uma grandeza física. Então o amor, por exemplo, não é uma grandeza física. Certo? Por quê? Porque o amor não pode ser medido. Professor, mas eu amo muito, eu amo pouco. Não, isso não é medida, isso aí é uma base. Medida eu falo, a distância daqui até lugar tal é 200 km, 100 km, 10 metros, 5 metros. Isso é medido. O tempo, né? A temperatura, mas o amor ele não é medido, beleza? Não vamos ter paranoias. Pequena diferença entre grandeza física, né? E unidade física, tá? Aí eu trago o exemplo aqui para você identificar melhor. Um Porsche, ele consegue atingir uma velocidade de 250 km por hora. Nesse caso, a velocidade é o quê? 250, então é uma grandeza física, é o número. E quilômetro por hora é a unidade física, beleza? Então a grandeza é o número e a unidade vai ser a unidade de medida. Só para você se situar aí na questão, tá? Então, Sistema Internacional de Unidades. Então, dentro da disciplina de Física, nós temos essa situação de Sistema Internacional de Unidades, né? Muitas vezes a banca vai trazer lá só SI. Calcule a velocidade no SI, calcule a força no SI, calcule a energia no SI, certo? Calcule a corrente elétrica no SI. Então, o Sistema Internacional de Unidades, né, é um sistema uniforme, certo? Utilizado aí em quase todo o mundo, se não em todo o mundo, né, em vários países. É uma, digamos assim, resumidamente, é uma linguagem só. Então, a unidade medida, né, de distância, por exemplo, de comprimento no Brasil é a mesma nos Estados Unidos, é a mesma na Argentina. Essa é uma unidade padrão, certo? Então, utilizada em pesquisas, em faculdades. Belezinha? Então, isso é SI, um sistema que é adotado por diversos países do mundo para facilitar essa comunicação, a língua. Então, na venda de produtos, nas faculdades, nas escolas, né? Muitas vezes, a gente tem, por exemplo, numa faculdade dos Estados Unidos, nós temos muitos alunos brasileiros que são brasileiros que estudam lá, né? Então, né, facilita esse tipo de comunicação nas vendas, enfim.
Então, as vantagens do SI é a padronização, né? Facilita a comunicação e a comparação das medidas em diferentes países e áreas. A universalidade é a utilização do SI em todo o mundo, tanto na pesquisa científica quanto na indústria, no comércio, né? Coerência, as unidades são interrelacionadas de forma lógica, né? O que simplifica o cálculo e análise. A facilidade do uso, que a unidade do SI são bem definidas e fáceis de entender e aplicar, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, as unidades do Sistema Internacional, certo? Então, por exemplo, o ampere é uma unidade do Sistema Internacional. É a grandeza que mede o quê? A unidade medida de corrente elétrica, beleza? Então, corrente elétrica, certo? Você estuda dentro da parte de eletricidade, tá? E a unidade medida de corrente elétrica vai ser o ampere. Então, o ampere é a unidade medida no SI de corrente elétrica. Isso você tem que saber, tá bom? A gente tem o candela, a unidade medida de intensidade luminosa, certo? Também dentro da parte de eletricidade. O Kelvin, a unidade medida da grandeza temperatura, tá? Então, é muito comum na parte de termometria a gente estudar a escala Celsius, escala Fahrenheit, tá? E nós temos a escala Kelvin, que é a unidade de temperatura no SI, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente utiliza muito o quê? O grau Celsius. Os Estados Unidos utilizam muito o quê? O Fahrenheit, né? Mas qual é a unidade de medida no SI que a gente utiliza padronizado para todo mundo? O Kelvin, certo? Representado aí pela letra K, tá bom? Nós temos a unidade, né, metro, que é a unidade de medida de quê? De comprimento ou distância, certo? Então, a unidade de medida de metro, ou melhor, de distância ou de comprimento não é o quilômetro. E, às vezes é muito comum você, na parte ali de cinemática, né, estudando ali as velocidades, você achar que a unidade de medida vai ser o quilômetro, né? E a unidade de medida de distância no SI, certo? É o metro. Então, o que é que acontece? Muitas vezes você está trabalhando essas informações dentro de uma questão, e a questão, isso a gente trabalha nas nossas aulas teóricas aqui, na tribo, né? É que muitas vezes você precisa fazer conversão, né? Porque lá embaixo a questão pede para você calcular no SI. Muitas vezes a distância está em centímetro, muitas vezes o tempo está em hora. Então, quando pede no SI, aí você tem que converter, por exemplo, horas para segundos, né? Quilometragem você vai para metro, e assim sucessivamente. Mol, isso aqui utiliza mais na química, né? A unidade de medida de quê? Quantidade de matéria ou substância. O quilograma é a unidade de medida de massa, certo? Então, muitas vezes, o que eu percebo que o aluno mais confunde é a unidade de medida de distância ou comprimento e a unidade de medida de massa, né? E de comprimento vai ser o metro. A unidade de medida de comprimento no SI vai ser o metro. De massa não é grama, de massa é quilograma, certo? De massa é quilograma a unidade de medida. Não confunda, não confunda. Por último, nós temos o segundo, que é a unidade de medida da grandeza tempo, certo? Então, de massa não é grama, não confunda. De tempo não é hora, não confunda. Isso no SI, beleza? Show de bola, né? Então tá aí o resuminho aí, beleza? Das grandezas, certo? As grandezas, corrente elétrica, a representação é o I, né? O I representa a corrente. A unidade é o ampere e a representação da unidade é o A. Então você diz, a corrente elétrica é de 10 amperes, certo? É assim que você representa no SI. A intensidade luminosa, a representação é essa aqui, IV. A unidade é o candela e aqui vai ser a representação da medida, certo? Candela é o CD, né? Temperatura representada pela letra T, o nome da grandeza, né, da unidade fundamental é o Kelvin, representado pela letra K. O comprimento, medida em L, né, a representação da grandeza em L, certo? É tanto que quando você está estudando a parte de dilatação, você tem, por exemplo, dilatação linear. L, aí você tem comprimento inicial e assim sucessivamente. Então aqui comprimento vai ser o L, unidade fundamental metro, né? A representação vai ser pelo M, certo? Comprimento de 10
metros, tá bom? Quantidade de matéria ou substância é o mol, representado pela letra N, né? Quando você vai... Essa formulazinha aqui é igual a N vezes E, por exemplo, né? Beleza? E não entra no exemplo não, mas é como se fosse, tá? O Nzinho aqui, beleza? Isso você usa lá na química. Mol e a representação da unidade mol. Massa vai ser o metro, certo? E a massa, ó, massa vai ser o metro. Massa vai ser representada pela letra M, a unidade é o quilograma, e aí você representa pelo CG, né? É. Certo? E o tempo, letra T, um T minúsculo, né, para não confundir com temperatura. Segundos, e aí vai ser representado pela letra S, tá? Então tá aí, a gente tem as unidades do SI, beleza? Show de bola? Então aí são as unidades o quê? Bases, que aí você pode perguntar, professor, mas eu já vi muito que velocidade é o 10 metros por segundo. Mas você não falou aí de metro por segundo, pois é. É porque nós temos as unidades que são originárias, as bases, né? Nós temos as que são o quê? Derivadas. Então volta aqui, ó. Então o que que a gente tem aqui, ó? 1 metro por segundo. Então você junta o comprimento com o tempo. Então fica derivada. Só que essa derivada aqui são de unidades do SI, certo? Então, quando a banca pede para você calcular uma velocidade no SI, você vai utilizar, né, as duas unidades do SI. Por exemplo, velocidade, né, o ΔS dividido pelo ΔT. O ΔS é espaço, que é em quê? Em metro. E o tempo é em segundo. Então, por isso que fica metro por segundo. Por quê? A unidade do SI de espaço, de distância, é o metro. E de tempo no SI é o segundo. Por isso que fica metro por segundo. Aí fica uma grandeza, o que a gente chama derivada. Beleza? Show? Vamos lá. Continuemos. Pois bem, né? Ainda relacionando um pouco, né? É importante você saber a questão da conversão de unidades, né? Que eu vejo que também é uma dificuldade, né, grande na parte básica aí de física por conta do concurseiro, né? Então, nós temos o comprimento, nós temos a área e nós temos o volume, né? E aí, muitas vezes, é para converter para o SI, né? A questão pede para o SI, está lá em centímetros quadrados, quando é área. Ixi, Maria, e aí, como é que eu converto centímetros quadrados para metros quadrados? Então, por isso que tem essa relação, né? A conversão de unidades em cima do Sistema Internacional de Unidades. Por isso que eu trouxe aqui para você revisar, beleza? Então, nós temos a situação do comprimento, nós temos a situação da área, nós temos a situação do volume, certo? Levando em conta o SI, nós temos o metro, se é área, nós temos metro quadrado, se é volume, nós temos o quê? Metro cúbico, tá? Para converter, você vai tomar como base, né, o SI, metro, certo? Metro quadrado, metro cúbico. Vai partir daqui, tá? Bom, se tiver do lado direito, né, e você quer vir para metro, ó, tá lá em centímetros, e você quer vir para metro, sei lá, é 100 centímetros, né? Aí você vai dividir por 10, certo? 100 dividido por 10, dá 10. Depois divide por 10, dá quanto? Dá 1. Então, 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então, quando você vem da esquerda, aqui, ó, você vem da direita para a esquerda, ó, beleza? Você divide por 10, se é só 1 metro, né? Você está em metro e quer ir para centímetros, divide aqui por 10, multiplica por 10, depois multiplica por 10, tá bom? Você está em quilômetro para metro, aí você multiplica por 10, depois por 10, depois por 10. Beleza? Que aí você faz essa conversão, né? Você sabe que 1 quilômetro corresponde a quantos? 1000 metros. Então, você tem 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, você saiu de 1 quilômetro para metro. Então, ficou 1000 metros. Beleza? Mesma lógica você vai utilizar quando for área. Diferença é que, ao invés de você ou multiplicar por 100, ou melhor, ou multiplicar por 10 que você fez aqui, ou dividir por 10, você vai fazer o quê? Divide por 100 ou multiplica por 100. Se você está em centímetros quadrados, por exemplo, que a gente deu acima, quer vir para metro quadrado, ao invés de dividir por 10, como é quadrado, você vai dividir por 100. Divide por 100, depois divide por 100.
Se você está em quilômetro quadrado e quer ir para metro quadrado, vai, multiplica por 100, depois por mais 100, depois por mais 100. Certo? Quando for área, né, ou melhor, a área a gente viu, quando for volume, é em 3 dimensões, né? Então, o que você fazia aqui fez em uma dimensão, fez em 2 dimensões, agora você vai fazer como é volume em 3 dimensões. Está de centímetro para metro cúbico, né? Centímetro cúbico para metro cúbico. Ao invés de dividir por 100, que você fez na área, você vai dividir por 1000, depois por mais 1000. Se você está em quilômetro, por exemplo, e quer ir para metro cúbico, né? Ao invés de você multiplicar por 100, agora você vai multiplicar por 1000, depois por 1000, depois por 1000. Fechou? E aí, né, falando dessa conversão de unidades, a importância aí de você saber em relação aí ao metro por segundo, né, que você vai utilizar muito dentro da parte aí da cinemática, tá bom? Quando eu quero sair do quilômetro por hora para o metro por segundo, eu vou fazer o quê? Eu estou saindo de uma unidade maior e quero ir para uma menor. Eu vou dividir por 3,6. Se eu estou em uma unidade menor e quero ir para maior, eu vou fazer o quê? Eu quero aumentar, então eu vou multiplicar. Só que existem algumas que você já tem que saber aí. Ó, sem ter que... Ó. Isso aqui você já tem que saber, porque é muito comum em prova essas unidades. Então, para não perder tempo, sair multiplicando por 3,6 ou dividindo por 3,6, existe a técnica, né? Ó, 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, 20 metros por segundo, 25 metros por segundo. Geralmente isso aqui são as principais, tá? Vou colocar até o 30 metros por segundo. Preste atenção, o que é que você está observando aqui, ó? O metro por segundo aqui está variando de 5 em 5, ó. Eu estou somando 5 a mais, ó. 10, depois 15, depois 20, depois 25, depois 30. Foi de 5 em 5. Quando você vai para o quilômetro por hora, certo? Vai saber aqui o primeiro. Aqui, você vai aumentar de 18 em 18. Você vai somar 18. 36 mais 18. 54 quilômetros por hora. Vai somar 54 mais 18, 72 quilômetros por hora. Você não precisa multiplicar ou dividir por 3,6. 72 mais 18, 90 quilômetros por hora. Certo? E 90 mais 18, 108 quilômetros por hora. Então você vê que aqui eu estou somando mais 18 e que aqui eu estou somando mais 5. Certo? Então aqui você ia fazer infinitas velocidades, sabendo que o metro por segundo você vai variando de 5 em 5, sabendo que o quilômetro por hora você vai variando de 18 por 18. Tá? Então, a maneira fácil da conversão, você tem que ficar atento a essas velocidades porque cai muito em prova. Principalmente, certo? Essa do 20 metros por segundo, essa do 25 e essa do 15. É muito em prova, fique bastante atento. Show? Bom, para a gente finalizar e começar a responder algumas questões, eu preciso falar de notação científica, né? Porque entra na parte básica. Notação científica, você tem um número A, certo? E ele tem que ser entre 1 e 9, certo? Não pode ser abaixo nem pode ser acima, para ficar correto, né? Aí você tem a questão da potência 10, que vai ser elevada a um número. Beleza? Então, um exemplo aqui, ó. Aí eu trago a dica, né? Se a vírgula andar para a esquerda, o expoente é positivo. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 3.000. A vírgula está bem aqui, ó. Ela vai andar para a esquerda, então o expoente vai ser positivo. Bora ver quantas casas vai andar, ó. 1, 2. Podia ficar aqui? Não, porque fica 30. E o número aqui tem que ser entre 1 e 9. Falta mais uma. Pô, fica 3. 3, né, que é o número que ficou aqui. A potência vai ser 10, nesse caso vai ser sempre. A vírgula andou quantas casas? 3. O expoente é positivo ou negativo? Espera aí, a vírgula andou para a esquerda? Andou, pois então o expoente é positivo. Então 3 vezes 10 a 3 vezes 10 a 3 é a mesma coisa de 3.000. Nesse caso aqui, vamos lá. A vírgula está aqui, ela vai andar para a direita. Vírgula para a direita, expoente é o quê? Negativo. Então, vai andar 1, 2. Poderia ser 0,3? Não, porque o número tem que ser entre 1 e 9. Então, vai dar 1, 2, 3. Então, vai ficar 3 vezes a potência vai ser sempre 10.
O expoente andou para onde, menino? Para a direita. Então, ó, expoente negativo. 0,03 é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 3. Então, essa ideia de notação científica você tem que saber. Obrigação, não pode vacilar. Entrando mais um pouco na questão da notação científica, nós temos essa situação aqui das operações, né? Na soma, para somar, ó, os expoentes têm que ser iguais. Aí você vai somar o 3,3 mais o 4,8. Para subtrair a mesma coisa, os expoentes devem ser o quê? Iguais. Aí você vai subtrair esses dois valores. Na multiplicação, os expoentes podem ser diferentes, um positivo e um negativo não tem nada a ver. Mas, na multiplicação, você vai fazer o quê? Somar os expoentes. E vai multiplicar o 2 vezes o 2,3, mantém a base e vai somar os expoentes. Certo? Na divisão, você vai dividir os valores inteiros, certo? Vai manter a potência, que é o 10, e vai subtrair os expoentes. Divisão, você vai fazer o que na divisão? Você vai subtrair. E na multiplicação, você vai somar. Show? Vamos lá, começar aqui a responder algumas questões, tá? Para você observar como é que isso pode ser abordado na sua prova. A questão diz o seguinte, ó. Quais das alternativas apresentam as unidades de medidas correspondentes a algumas grandezas físicas fundamentais, né? Então você lembra que nós temos as grandezas físicas fundamentais e nós temos as grandezas físicas o quê? Derivadas. Certo? Nós temos as fundamentais e nós temos as derivadas. Beleza? Show? Então vamos lá. Ele pergunta aqui as grandezas físicas fundamentais. Exemplo da fundamental, o segundo, né, que é a unidade de tempo. Derivada, metro por segundo, que é de velocidade. O metro de comprimento e o segundo de tempo. A corrente elétrica é medida em candela. A corrente elétrica ela é medida em candela? Não. A corrente elétrica é medida em quê? Em ampere. É medida em candela, intensidade luminosa. Então o item 1 está errado. Temperatura é medida em Kelvin. Show de bola. Medida em Kelvin mesmo. O comprimento é medida em mol. No SI, o comprimento, a grandeza fundamental é medida em quê? Metro. O item 3 está errado. A massa é medida em quilograma. Show. Cuidado, não é grama não, beleza? Massa é quilograma. Então só está certo 2 e 4, né? Então, letra E vai ser o nosso gabarito. Para mais uma. Assinale a alternativa que apresenta somente unidades do sistema internacional. Metro, grama errado é quilograma, minuto errado é segundo. Certo? Metro, ok, é de comprimento. Quilograma, ok, é de massa. Segundo, ok, é de tempo. Também é o gabarito. Certo? Metro de comprimento, ok. Segundo de tempo, ok. Grama, opa, é quilograma de massa. Centímetro, opa, é o metro, né, que é de comprimento. Hora é errado, porque é de tempo, é segundo. Quilograma está certo. Quilômetro é errado, porque é o metro. Segundo está certo. Grama está errado, porque é quilograma. Pode dizer, professor, mas no início você disse que a banca não cobra sim, mas é porque eu estou numa aula de Sistema Internacional de Unidades. Eu não ia sair respondendo aqui questão envolvendo cinemática, dinâmica, enfim. Eu estou mostrando para você massificar quais são as unidades do SI. Para quando a banca cobrar isso de você lá numa questão, dentro de um outro contexto, você já saber pelo menos quais são as questões, quais são aí as grandezas do SI. Belezinha? Que é para você massificar, tá? Mas como eu disse, às vezes a banca dá doido e cobra. Marca alternativa que contém apenas grandezas fundamentais do SI. Pode ser. Aí é mamão com açúcar, né? Beleza? Vamos para mais uma aí, ó. Questão número 3. Diz o seguinte. Considere os seguintes conjuntos de unidades de medida abaixo. Qual desses conjuntos é composto exclusivamente por unidades métricas de comprimento? Então a gente vai marcar, né, o que mede aí comprimento.
jarda, decigrama, polegada, quilômetro, centímetro e milímetro. E, por exemplo, quilograma. Quilograma é massa. Litro é comprimento? Não, é volume, né? Então aí a gente já descartaria. Letra B é o nosso gabarito. Show? 4. São consideradas unidades presentes no Sistema Internacional de Unidades. Ó, tá vendo aqui que ele não está cobrando o nome. Ele está cobrando aí as iniciais dessa grandeza, né? O M de metro tá ok. O KG de quilograma tá ok. E o S de segundo tá ok. Por quê? Unidades presentes no SI. Então, letra A já é o gabarito. O centímetro, não, porque é metro. Quilograma, sim. Segundo, sim. Né? Metro, ok. Grama, não. Porque é quilograma. Segundo, sim. KM. E aí, tá certo ou errado? Por quê? Porque é metro. Certo? O que o pessoal mais confunde é o KM, né? O quilograma. Grama não, porque é quilograma. E o H nem tem isso aqui. É isso. Milímetro não, porque é o metro. MG não, porque é miligrama, talvez aqui, não sei. Tá errado. É quilograma. E H também não. Então, facilmente aí a gente identifica. E letra A é o gabarito. Né? É. Beleza, né? Ó, questão número 5. Nesse contexto aqui, bora ver, ó. Ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro deparou-se com unidades de área dadas em centímetros quadrados. Por quê? Porque está envolvendo área, né? Certo cômodo dessa construção apresentava uma área de 120 mil centímetros quadrados. Essa área em metros quadrados equivale a quanto? E aí, ó, nós temos 120 mil centímetros quadrados em metros quadrados, né? Ele quer saber essa conversão, né? E aí, como a gente faz? Volta aqui, ó. Que são 120 mil, né? Volta aqui na tabelazinha que eu te mostrei, ó. Aqui, né? Que é diária. Pronto, a gente tem 120 mil. É centímetros quadrados, né? É centímetros quadrados. Ele quer que você converta isso para metro quadrado, né? Ó, a gente está em centímetros quadrados, né? Aí, primeiro você vai para metro quadrado, né? Então, você vai primeiro dividir por 100. Quando você dividir por 100, elimina 2 zeros, certo? Aí, depois você vai dividir por mais 100. 2 zeros. Então, fica 12 metros quadrados. Certo? Beleza? Então, esse cômodo aí vai ter 12 metros quadrados. Ele pode ser um quarto 4x3, né? 4x3, que aí vai dar 12 metros quadrados, né? Então, 12 metros quadrados, entenderam? Ó, você saiu de centímetros quadrados e veio para cá dividido por 100, para chegar em metro quadrado dividido por mais 100. Tá bom? Se fosse o contrário, se tivesse em metros quadrados, né, o 12, e você quisesse ir para centímetro quadrado, multiplicava por 100, né? E depois por mais 100. Beleza? Vamos dar 12 metros quadrados, né? Vamos lá para a nossa questão. Então, letra A, certo? 12 metros quadrados. Beleza? Qual é a unidade de medida de resistência elétrica no Sistema Internacional de Unidades, né? Então, observa que ele não perguntou resistência elétrica como sendo uma grandeza fundamental, né? Então, é derivada, né? Então, resistência elétrica é o ohm. Beleza? Resistência elétrica vai ser o ohm. Tá bom? Beleza? Nós temos lá U igual a R vezes I. R igual a U dividido para I, né? Aí vai ser a DDP em volt por ampere, certo? É o ohm. Beleza? 7. Julgue o próximo item que se refere às grandezas e unidades medidas definidas no SI, Sistema Internacional de Unidades. No SI são definidas as seguintes grandezas de base. Grandezas de base, isso aqui é importante.
grandezas de base e suas respectivas unidades associadas. Tempo em segundo, comprimento em metro, massa em quilograma, corrente elétrica em ampere, temperatura termodinâmica em Kelvin, quantidade de matéria em mol e intensidade luminosa em candela. Show! Certo. Então, todas essas aí são unidades base, né, do Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Mais uma aqui, ó. O Sistema Internacional de Medidas, SI, é amplamente adotado no estudo de processos físicos e se caracteriza por uma padronização de unidades de medida de acordo com uma convenção estabelecida. Sendo assim, caracterizam como grandezas fundamentais do SI, com suas respectivas unidades de medida. Grandezas fundamentais do SI, certo? Então, quando ele fala grandezas fundamentais, são aquelas bases, certo? Não são derivadas. Vou voltar aqui para te mostrar. Voltando. Tá vendo lá para te mostrar, ó. Pronto. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 grandezas fundamentais, beleza? E o resto daqui são as derivadas, beleza? Então vamos lá, né? Vamos verificar aqui qual alternativa preenche corretamente. Temperatura Kelvin, ok, né? Massa quilograma, ok. Energia joule, energia não é fundamental, é derivado, certo? Então já exclui. Força em Newton também não é original, é derivado. Errado, né? Carga elétrica. Tem côlogo? Não. Certo? Nós temos que força. Carga elétrica em côlogo não é originária, né? Ou seja, não é fundamental, é derivada, beleza? Massa quilograma, ok. Temperatura Kelvin, ok. Intensidade luminosa candela, ok. Mas carga elétrica, não. Corrente elétrica, ampere, ok. Massa é grama? Não, errado. Massa é quilograma. Temperatura em Celsius, no SI, não. No SI é Kelvin, né? Intensidade luminosa candela, ok, mas não preenche corretamente, né? Carga elétrica, côlogo, é derivado, né? Então sobrou letra E, né? Corrente elétrica é um ampere, ok. Massa é o quilograma, ok. Quantidade de substância é o mol, ok. Intensidade luminosa é o candela, ok. Então a 8 é o nosso gabarito, é letra E. Ó, questão número 9, né? Vai dizer, professor, mas você trouxe uma questão aí de dilatação térmica aqui. É só para eu situar vocês na questão da notação científica, porque a questão não vai trazer lá, transforme isso aqui em notação científica, não. Ela vai dar a questão e dentro dessa questão você vai trabalhar a notação científica, beleza? Então eu vou direto ao ponto só para te mostrar. A dilatação, a gente estuda isso aqui, inclusive, aproveitar, ó, vamos lá. Tudo isso você encontra aqui na Tribo Concursos, tudo. Notação científica, a parte de sistema internacional, né? A parte de dilatação térmica, eu vou mostrar essa questão aqui. Vou direto ao ponto, mas é porque eu quero puxar só para a questão da notação científica para vocês observarem. Beleza? Então adquire aí essa melhor preparação para o concurso do CBMCE, tá? Vamos lá. Então, a dilatação vai ser variação da dilatação, né? Comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, variação da temperatura, tá? Beleza. Então, ele quer saber o valor que dilatou, certo? Comprimento inicial, ele vai falar aqui que são 5 metros, eu quero te mostrar só a dilatação, beleza. O coeficiente de dilatação linear, tá vendo? 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes, né? Vou botar um vezes aqui. A variação da temperatura variou de 10 para 60, variou 50, né? Então, variação da dilatação, você vai ter 5, ó, tá vendo? Você vai ter que multiplicar aqui com notação científica, mas eu vou multiplicar aqui por 5 vezes 50, né? 5 vezes 5, 25, e aí 250. 250 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6. Beleza? Tranquilidade? Então, tá vendo aí que você precisa trabalhar com a notação científica? Então, por isso que eu disse, é importante, certo, saber aí a notação científica. Beleza? Então, aqui vai dar 250 vezes 1,2 vai dar 300 vezes 10 a menos 6. Certo? Então, corrigindo, porque a gente sabe que esse número aqui tem que ser entre 1 e 9.
Vai ficar 3 vezes 10, né? Ela vai dar quanto? Você tem que a vírgula tá bem aqui, ó. Ela vai andar para a esquerda, não vai não, ó. 1, 2 casas, ela vai andar para a esquerda. O que foi que eu disse? Quando anda para a esquerda, o expoente ele é o quê? Positivo. Quando anda para a direita, o expoente ele é o quê? Negativo. Beleza, né? Então você vai ficar, que o expoente aqui vai ficar menos 6, que já estava. Não andou para a esquerda quantas casas? 2. E é positivo, porque andou para a esquerda, mais 2, certo? Então você vai ficar aqui, a variação da dilatação vai ser 3 vezes 10 elevado a quanto? Mais, menos 6 mais 2. Isso aqui fica quanto? Menos 4. Beleza? Então, ó, esse valor aqui está em notação científica. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que 0,0003 metros, que foi o que dilatou. E eu estou aqui no meio, né, atrapalhando, né? Beleza? Então, eu quero mostrar para você a importância de você saber notação científica, principalmente dos conteúdos de dilatação térmica, certo? E também de eletricidade. Então, é importante você saber. Ah, professor, mas no edital não tem especificamente notação científica. Meu amigo, eu estou querendo te ajudar, porque você vai se deparar com isso aqui na sua prova, e aí? Porque ela cobra a parte, isso aqui ela entende que é muito base, né? Vai cobrar uma questão lá de dilatação térmica que tem lá no seu edital. E aí ele vai te dar o valor da dilatação aqui, ó, em notação científica. E aí? Você não souber, meu filho, morreu, papai. Então eu estou tentando te ajudar. Por isso que eu trouxe nessa aula de Sistema Internacional de Unidades a questão da diferença de grandeza física, unidade física, a questão do sistema internacional, conversão de unidades e a parte de notação científica. Então, essa aula aqui é muito base para você saber responder as demais questões, beleza? Então, aqui está atrelado aos conteúdos de física, tá? Do seu edital. Beleza? Então é isso, certo? Nossa aula de hoje. Desejo aí bons estudos, que a aprovação venha. Lembrando que se você não adquiriu a melhor preparação, cuida que ainda dá tempo, tá bom? E aí, desistir não é opção de gabarito. Então vou ficando por aqui. Bons estudos. Tamo junto, rumo à aprovação.